Nós estaremos estudando a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 11, onde nós encontramos assim escrito: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Nós temos então aqui o início do capítulo 11, a revelação de Deus para Ezequiel, ele sendo então levantado pelo Espírito de Deus. Aqui nos mostra essa elevação para os céus, para a presença de Deus, para as coisas do alto, as coisas da eternidade. Deus nos criou do pó da terra para que nós pudéssemos lembrar de uma natureza já preparada para a morte, já preparada para a fraqueza do ser humano e a sentença da morte. Então Deus já diz no primeiro mandamento, lá em Gênesis, que se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E porque sois pó, para o pó voltareis. Então já há uma natureza humana, é a natureza do pecado. O pó revela a natureza, a tendência do homem, a possibilidade do homem de ser conduzido à perversidade, à maldade, ao pecado, à desobediência de Deus. E se isso acontecer, como aconteceu, Deus já havia predeterminado a criação do pó para que pudesse vir o cuidado de Deus, o controle de Deus contra a maldade, contra o pecado. Ao mesmo tempo, Deus sopra no homem o espírito, o fôlego de vida. Então, este espírito nos fala da possibilidade do homem viver eternamente. Então, o mesmo homem já criado com a possibilidade de pecar e ser do pó para ir para a morte, Deus também sopra nele o Espírito, para que ele possa ter comunhão com Deus e habitar com Deus, morar com Deus, ouvir a voz de Deus, se comunicar com Deus, entrar na presença de Deus. Tudo isso que Cristo nos trouxe, esta redenção, para nos dar a vida eterna e a possibilidade de vivermos em espírito, sermos elevados pelo Espírito. E como nós recebemos o Espírito, tanto por Deus quanto o próprio Espírito, o nosso Espírito, então nós temos já essa possibilidade, essa porta aberta para o céu, que se realiza em Cristo. Então Ezequiel é uma figura de Cristo, Filho do homem, é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus. Essa ligação só é possível pelo Espírito. E ao mesmo tempo, Ezequiel está dizendo aqui no versículo 1 que haviam 25 homens. E esses 25 homens eram aqueles que pensavam na perversidade. E por isso davam ímpios conselhos na cidade. Realmente havia avareza, havia toda espécie de maldade, de perversidade, de roubo, de anelos pelo poder próprio, pelo egoísmo, pela conquista da cidade, pela manipulação do poder, todas as formas de perversidade que nós conhecemos, que fazem parte dessa natureza do homem. Por isso que a palavra de Deus também já vai começar a nos mostrar a manifestação de Cristo em espírito para a vida eterna, para Deus,
para entrar na presença de Deus, para ser salvo, para crer em Cristo, receber o Espírito Santo, ser salvo pela fé, por uma vida transformada, um novo coração, um novo espírito que obedece a Deus, que anda na presença de Deus, que retorna à comunhão com Deus. E ao mesmo tempo de Cristo, é também nos apresentada a figura do anticristo. A figura do anticristo, já desde os profetas de Moisés, vai, por exemplo, se intensificar nos evangelhos e também no Apocalipse. Esta revelação fala do homem perverso, do homem do pó, do homem da morte, o homem que mata, o homem que rouba, o homem que se torna um assassino. Caim é uma figura do anticristo. Abel é uma figura de Cristo, aquele que realiza o culto que agrada a Deus. Abel é uma figura de Cristo que serve a Deus, obedece a Deus e é reconhecido por Deus, é escolhido por Deus. Caim é uma figura do anticristo. Ele é egoísta, ele oferece o pior para Deus, porque ele quer reter o melhor para ele. Então fala da soberba, da avareza, da forma como Caim se conduziu. É exatamente esta figura que Ezequiel já nos falou, de 6 homens que vinham com armas de destruição, e que nos fala de 25 homens também que praticam a perversidade. Então essa profecia de Ezequiel está nos mostrando mais uma vez a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus em espírito, adora a Deus, serve a Deus, obedece a Deus em espírito e em verdade. Aquele que é batizado com o Espírito Santo. E a diferença desse que serve a Deus com aquele que vive na perversidade da carne, que leva à morte. Ele quer o mundo, ele tem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, soberba da vida. Ele quer reinar sobre a terra. Ele quer ser igual a Deus, quer, como o diabo, quer usurpar o poder da terra. Por isso, Cristo é aquele que vai destruir as obras de Satanás, vai esmagar a cabeça da serpente, vai tomar todo o poder em suas mãos. É a obra de Cristo contra o anticristo, que é aquele que pratica perversidade com a intenção de dominar a terra, roubar o pobre, roubar o necessitado, deixar os outros pobres para que ele apenas se enriqueça. E isto é, talvez, aqui pela palavra de Deus, nós vamos continuar estudando dentro dessa linha, vamos observar a palavra de Deus, a maior de todas as perversidades é esta aqui, dos que buscam o poder desta forma. São aqueles que dão ímpio conselho nesta cidade. Versículo 4 diz assim: portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então nós temos aqui mais um modelo, uma antecipação, uma revelação a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque agora que Deus vai enviar a palavra, Deus vai mandar o profeta Ezequiel, depois de toda a preparação que nós estudamos nos 10 primeiros capítulos, ele agora então já está pronto para anunciar a mensagem. Ele já conhece o poder de Deus, ele já conhece a maldade, a perversidade do homem, e ele então já está preparado para falar em nome do Senhor com autoridade, mostrando que Deus já lhe revelou realmente a situação do homem, quem é o homem, o coração do homem, já estão revelados ao profeta. Ele então vai falar com toda a firmeza, com toda a autoridade. Por isso diz aqui: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, que é realmente um tipo do batismo com o Espírito Santo. Ele cai, ele vem do céu, ele é derramado, é um batismo por derramamento sobre a cabeça
ele vem sobre nós, ele é enviado dos céus. E no meu batismo com o Espírito Santo eu tenho aqui falado que eu tive esta visão desde os mais altos céus, a vinda da bola de fogo que veio do céu, veio realmente caindo e veio até o meu rosto, a minha face. Eu comecei a falar em outras línguas e fui batizado com o Espírito Santo, comecei a pregar, o Espírito Santo começou a guiar, dirigir a minha vida, a minha mente, meus pensamentos, minhas palavras. É exatamente aqui a experiência do profeta. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me. Então venha se mover esta ministração, esta palavra do Espírito. Ele vem habitar na vida do profeta para que ele possa falar a palavra de Deus, revelada pelo Espírito e dizendo aquilo que irá acontecer, dizendo aquilo que eles estão falando, apregoando a verdade, apregoando a justiça e também apregoando a sentença de Deus sobre as práticas, sobre as obras de cada um. Então o profeta tem esta palavra, esta revelação do Espírito Santo que cai, que vem e passa a habitar dentro de nós para dizer a real situação. Isto é uma realidade tão tremenda que diz aqui: quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a intenção de cada um do seu coração, Deus te conhece, Deus conhece a sua vida. Então o profeta ele tem esse potencial. A qualquer momento Deus pode revelar a vida, Deus pode revelar o que você está fazendo, a conclusão que virá dos seus atos, por que a cidade está dessa forma, por que a nação está desta maneira, o que está acontecendo no mundo, o que os líderes, as autoridades, os governantes estão planejando, estão pensando. E Deus conhece tanto a intenção do coração, quanto o que sobe ao seu espírito, o que ele determina. E Deus, então, sabendo de tudo, de todos, ele já calcula e determina qual será o resultado desta equação do pensamento de toda a humanidade. E Deus revela ao profeta. E ele tem condição de falar pela ação do Espírito Santo, não pela sua mente, não pela sua genialidade, mas porque o Espírito Santo vem habitar com ele. Então nós temos a mente do Espírito, a mente de Cristo, temos o Espírito Santo realmente, de verdade, em fato, concretamente habitando conosco e nos dando sabedoria, revelação, ciência, dons espirituais, condição então de anunciar a palavra de Deus e anunciar a situação, anunciar a verdade. É o que nós estamos aqui estudando a respeito dos profetas. Então eles anunciam, acima de tudo, a solução para os problemas da humanidade é Cristo. É o homem se voltar para Deus. É o homem retornar lá para o início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar a andar com Deus, a amar, a perdoar, a ter todos os frutos do Espírito para o qual o homem foi criado. O homem foi criado para servir a Deus e para agradar a Deus. E também para, nesse momento de salvação em Cristo, a grande revelação é do homem se tornar filho de Deus. Então, o filho de Deus vai expressar nas suas obras, na sua vida, nas suas atitudes. O filho de Deus vai glorificar o Pai. O filho de Deus vai obedecer ao Pai. O filho de Deus vai ter uma vida em Cristo como filho de Deus, vai realmente mostrar Deus, revelar Deus na sua conduta, na sua vida. Então essa é a vontade de Deus, é que a nossa salvação chegue a este ponto de sermos filhos de Deus, sermos transformados, de nascer de novo, nascendo da água e do Espírito. E em que nós nos transformaremos? Em filhos de Deus. O salvo é o transformado, é o que nasce de novo, é o que tem uma vida que glorifica a Deus. Nós vamos então chegar aqui ao momento
em que no capítulo 11 nós vemos aqui o profeta anunciando essa transformação em Cristo, para que tudo isso que nós acabamos de falar aqui dentro da palavra, de que nós seremos transformados e nos tornaremos então filhos de Deus. Como isso acontece? Essa é a salvação. A salvação inclui tanto o perdão dos pecados do passado, a redenção, como também a salvação inclui uma nova vida em Cristo. Termos a mente de Cristo, sermos salvos por Cristo, recebermos o Espírito de Deus e vivermos uma nova vida, em novidade de vida, uma vida de obediência à palavra de Deus, sabedoria, uma vida de filhos de Deus transformados. Então nós encontramos aqui a partir do versículo 17 desse mesmo capítulo 11, escrito da seguinte forma: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová. Então o Espírito Santo falando para o profeta: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras, para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui está falando de salvação, uma salvação que vem de uma mudança. A salvação é andar por um novo caminho, é andar pelo caminho reto, é andar pelo caminho da justiça, é andar pelo caminho traçado por Deus, servindo a Deus, obediente a Deus, conhecendo a Deus, sabendo realmente como se portar como um filho de Deus. Isso só é possível pela revelação de Deus com essa transformação. O velho homem, o velho coração, não conseguem. Já tentaram, ninguém foi salvo. Mas aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que tem um novo coração e recebe um Espírito novo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que Deus coloca dentro de nós. Então, este anda nos estatutos de Deus. Este guarda os juízos de Deus. Executa, tem poder, tem força, tem sabedoria e tem autoridade. E tem o próprio Espírito realizando este milagre dentro dele. O Espírito Santo habita em nós para nos dirigir, nos dar condição de guardar a palavra de Deus e de executar, de ouvir, de lembrar. O Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus, nos dá a aplicação correta na hora certa, com a sabedoria do Espírito de Deus, com os dons espirituais. Então aqui está a salvação, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Nós vamos agradar a Deus. A salvação é chegar em um ponto em que nós agradamos a Deus e Deus nos reconhece como filho. Deus decreta a salvação quando você nasce de novo e Deus contempla o seu coração. Deus faz a leitura exata, profunda do seu coração. Deus faz a leitura exata, profunda, correta da sua fé, do que está dentro de você. Ele vai no mais profundo do seu ser. E quando você busca Deus de todo o coração, quando você o ama de todo o coração, com toda a sua força, com fé, Deus corretamente lê, Deus sabe, Deus vê o fundo do seu coração e vê agora o seu propósito, vê agora o seu quebrantamento, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, mas Deus recebe. Deus recebe aquilo que vem do fundo do seu coração, a sua realmente entrega total, absoluta.
de todo o teu ser, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar de todo o meu coração, do mais profundo do meu coração. E quando você chega a este ponto, Deus vê. Deus faz a leitura da sua alma, do seu espírito, da sua vida, das suas intenções, da sua fé. Deus lê a fé, Deus lê o coração, Deus lê o seu amor por Ele, Deus sabe. E Ele então te responde, Ele te abençoa, Ele te dá um novo coração, te dá um novo espírito, o Espírito Santo, para te conduzir em toda a verdade, para que você ande em vitória, seja sempre mais do que vencedor em Cristo, aquele que te ama, aquele que te amou com um amor eterno. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus.